nada melhor que se olhar no espelho e se sentir linda. Nem que para isso seja necessária uma intervenção cirúrgica. Cirurgia plástica, esse é o tema do programa de hoje. Conversamos com o cirurgião plástico, Dr. Otávio Luz, que nos deu uma verdadeira aula sobre o assunto. Entrevistamos duas mulheres que fizeram cirurgia plástica e você vai ver o que mudou na vida delas depois disso. Batemos um papo super legal com o cirurgião das celebridades, Dr. Ray, também conhecido como Dr. Hollywood. O salto alto começa agora. Para falar sobre o tema do programa de hoje, nada melhor do que um especialista. Conversamos com o cirurgião plástico Otávio Luz, que nos contou tudo sobre cirurgia plástica. Confira. A gente está aqui na clínica de cirurgia plástica do Dr. Otávio Luz. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade em dar entrevista aqui para o nosso programa Salto Alto. Obrigado a vocês, Paula. É sempre um grande prazer estar com vocês. Doutor, de todos os procedimentos cirúrgicos, existem aqueles que são estéticos e existem aqueles que são de correção. Fala um pouco pra gente. Isso. Na verdade, a cirurgia plástica sempre tem procedimentos estéticos e procedimentos reparadores, de correção. Hoje em dia se procura muito mais os procedimentos estéticos do que os procedimentos reparadores, deixando para que os procedimentos reparadores sejam feitos naqueles casos, por exemplo, câncer de mama, que a paciente perdeu uma mama e precisa reconstruir a mama, ou então orelha, teve algum trauma de orelha e precisa reconstruir a orelha. Já os outros procedimentos seriam estéticos, ou seja, a pessoa queria melhorar a parte abdominal, aí faz uma cirurgia de abdômen. Queria reduzir a mama, aí faz uma cirurgia de mama. Ou então queria aumentar a mama, aí coloca prótese de mamas. Então, dentro da cirurgia plástica tem esses dois grandes grupos. Hoje em dia, realmente mais a parte estética. Doutor, e de todos os procedimentos estéticos, qual o mais procurado pela mulherada? Paula, hoje no Brasil é a prótese de mama, ou seja, que é a colocação de prótese de mama para ter aumento nas mamas. E, em segundo lugar, a lipoaspiração. Eu tô vendo aqui que tem várias próteses aqui. O senhor pode demonstrar pra gente ou falar a diferença de cada uma delas? Claro. Então, assim, para cada paciente tem um tipo de prótese e uma indicação. Por exemplo, essa daqui, ela tem um tamanho de 180 ml. Hoje em dia se usa pouco, né? Porque o pessoal geralmente procura próteses maiores. Tem o formato, que é o formato redondo, que hoje em dia que é o que se mais procura, e a altura e a consistência da prótese, né? E também essa cobertura que tem a prótese. Então a gente vê que tem vários formatos, várias alturas e projeções. Essa daqui, por exemplo, a gente usa quando vai, na verdade, suspender a mama. Quando a gente suspende e coloca a prótese de mama. Por trás. Isso, por trás ou então pela frente do músculo. Por isso que é importante para cada paciente o médico examinar e aí determinar conjuntamente que tipo, que formato e que volume se deva colocar. E de quanto em quanto tempo que a gente ouve falar, eu tenho que trocar a minha prótese? De quanto em quanto tempo é indicado a mulher trocar a prótese de silicone? Isso. Hoje em dia já não tem mais uma vida média definida da prótese de silicone. Antigamente, a prótese ela era determinada que iria durar 10 anos. Por quê? No prazo de 10 anos, a prótese já iria começar a apresentar algumas alterações que seria necessário a retirada. E existe alguma contraindicação para se fazer uma cirurgia plástica? Existem várias contraindicações. Na verdade, assim, primeiro que o paciente tem que ter condição clínica de ser operado. Vamos supor que apareça algum paciente com 70 anos, mas tenha muito problema de saúde. Nesse tipo de paciente a gente procura não operar. Ou então tem alguma doença cardíaca, tem alguma doença que não esteja compensada, que a gente chama. Também não pode operar. Ou então, algum paciente que procure alguma melhora que a cirurgia plástica não consiga oferecer.
Ou seja, ela tem algum problema corporal, mas o médico cirurgião plástico não consegue resolver aquele problema. Então vamos supor, ela acha que ela é muito gordinha, mas na verdade nas medidas ela não é gordinha. Então não precisa nenhuma cirurgia plástica nela. E quais são os procedimentos pré-operatórios, na verdade os exames pré-operatórios para julgar se a pessoa está apta a fazer uma cirurgia plástica ou não? Ah, sim. Então, antes de qualquer cirurgia, primeiro precisa passar com o médico, cirurgião plástico, para ele examinar a paciente, ver se tem primeiro indicação daquela cirurgia. Depois, solicitar alguns exames de sangue pré-operatórios, exames de imagem como raio-x, eletrocardiograma, ultrassom de alguma parte do corpo que ele ache necessário e as outras avaliações dos outros médicos, ou seja, avaliação cardiológica, avaliação anestésica, se a paciente tem algum problema, vamos supor, tem algum problema endocrinológico, aí passar com o médico endocrinologista também. Então só depois disso está tudo 100% que realmente o médico cirurgião plástico procura marcar alguma cirurgia. Doutor, só para finalizar a nossa entrevista, qual o tipo de rejeição que o organismo pode ter devido à colocação da prótese de silicone? Então, Paula, hoje em dia, com essas próteses modernas, é muito incomum ter rejeição a esse material da prótese. O que é mais comum acontecer é algum problema no pós-operatório que fez com que aquela prótese não se comportasse normalmente. Ou seja, formou algum sangue entre a prótese e o músculo, por exemplo, inchou demais ou teve alguma infecção no local, fazendo com que essa prótese tenha algum problema no pós-operatório. Mas o problema do material em si é muito difícil ter essa rejeição do material. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Eu acredito que todo mundo lá em casa adorou, tirou várias dúvidas e eu tenho certeza que você que está assistindo o programa, você já tem uma outra visão do que é uma cirurgia plástica. Muitíssimo obrigado, doutor. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigado a vocês, agradeço a presença. O Salto Alto volta em instantes, não saia daí. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar por Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade. Prestamos serviços, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.tvdacidade.tv. O nosso e-mail é atendimento@tvdacidade.tv. O telefone é 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. Confira agora a história de duas mulheres que fizeram cirurgia plástica e o que isso mudou na vida delas. Agora a gente vai bater um papo com a Adriana de Souza, que vai contar pra gente qual o procedimento cirúrgico que ela fez. Adriana, muito obrigada por ter aceitado o convite do Salto Alto. Que tipo de procedimento cirúrgico você realizou? Eu coloquei prótese de silicone nos seios. Sim. Isso há quanto tempo? Há 4 anos. E do que você fez esses 4 anos aí que você colocou, a sua vida mudou depois que você colocou o silicone? Ah, muda, né? Muda a autoestima, muda as roupas que a gente coloca, a gente fica mais feliz, põe um biquíni, a gente fica mais, vaidosa, sei lá, né? Com mais certeza, sexy. Com certeza. E as pessoas que você convive, que você é casada, seus filhos, todo mundo aprovou o novo visual? Ah, eu acredito que foi uma união de todo mundo, né? Porque a gente não tá feliz, acaba passando pra todo mundo, Exatamente. Né? Adriana, e o que te motivou a fazer a cirurgia plástica e colocar o silicone? Bom, após a gente ter filho, né, o corpo muda bastante. Então, no meu primeiro filho, eu amamentei sem problema nenhum. Depois, já na segunda filha,
Mudou bastante depois que eu parei de aumentar, né? Então o peito, querendo ou não, ele fica flácido. Então a gente tem que dar uma, né, arrumadinha. E quantos ml você colocou? 385. Em cada um deles? Em cada um. Perfeito. E você se sente, a partir do momento que você colocou essa prótese de silicone, você se sente que você ficou mais bonita, mais poderosa? Como que você se sente? Como é a Adriana hoje? Com certeza a gente fica mais animado em colocar um biquíni, animado em colocar uma roupa, um decote, um vestido. Sutiã, então, nem usa mais. Olha, que legal. E existe, por exemplo, logo depois que você fez a cirurgia, você tinha algum tratamento, algum cosmético que você passava para prevenir possíveis estrias, possíveis problemas que você porventura viesse a ocorrer? Não, normal, vida normal. Entendi. Tudo normal. Entendi. Cicatriz, ficou uma cicatriz muito grande? A cicatriz fica, mas assim, bem pouca coisa. Sim. É super assim, não dá nem pra ver, Entendi. de verdade. Até porque normalmente a gente tampa, né, com Isso, biquíni ou sutiã e tudo não, mais. é bem tranquilo. Recomendo. Adriana, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade a dar essa entrevista para o Salto Alto. Espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouco da história de uma mulher que colocou a prótese de silicone, e tenho certeza que agora, se você tiver alguma dúvida, essa dúvida já foi esclarecida. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E vamos conversar agora com a Germana, que na verdade não teve um final tão feliz assim. Germana, conta pra gente o que aconteceu depois que você colocou a prótese de silicone. A minha vida mudou. Eu entrei numa onda de fazer cirurgias plásticas e fiz porque eu não tinha nada de mama, eu realmente era muito retinha. Procurei alguns profissionais e gostei de um deles e achei que seria interessante. Coloquei a prótese, mas ela mudou a minha vida. Eu era esportista e também não sou mais, mas eu tive um problema pós-cirúrgico. É o cuidado que nós devemos ter quando o médico pede e a gente não presta atenção. É uma cirurgia que não dói, então eu acabei levantando o braço, eu acabei fazendo algumas coisas que não eram naturais a fazer. Quando eu voltei para o retorno, a minha mama esquerda ela estava totalmente inchada e eu tive que voltar para o centro cirúrgico, refazer toda uma cirurgia, tive que fazer o pagamento novamente da cirurgia e, além disso, ficar com dreno mais uma semana e correndo o risco da rejeição da prótese. Então, assim, foi super traumático, além de tudo, e não me trouxe benefício algum, não me senti diferente. Fiquei com as mesmas dificuldades de comprar as peças íntimas, porque você aumenta, você dá o volume, mas a parte de baixo ela continua no mesmo tamanho. Então eu tenho que procurar produtos especializados ou alguma fábrica, alguma costureira que me ajude a me dar acessibilidade aqui para poder me dar firmeza. Você é bem magrinha. A cirurgia especificamente correu tudo bem? Perfeito, o cirurgião perfeito. Mas o erro foi meu. Entendi. Aí depois eu fiquei traumatizada. Mesmo assim, pelo meu peso, 48 a 50 quilos, são 230 e 300 ml. Nem para dirigir eu tive que trocar o carro, porque meu carro não tinha direção. Hoje eu precisei de um carro com direção. Entendi. Dormir de bruço deve fazer uns 4 a 5 meses que eu comecei a dormir de bruço. Olha só. Parei de jogar vôlei, que era uma coisa que eu adorava, mas com medo de boladas eu também parei. Ou seja, correr, que eu gostava, parei. Toda a minha parte esportiva eu cortei, eu parei com tudo. se você tivesse que fazer a cirurgia, se você tivesse que optar hoje, você faria a cirurgia ou não? Por um segundo eu não faria, jamais, jamais, jamais. Me arrependi, mas o ano que vem eu vou fazer a correção. Não tenho como tirar totalmente. Pela pele ficar flácida, mas eu vou diminuir os tamanhos, fazer a redução e tentar deixar o menor possível. Não saia daí, o Salto Alto volta já. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar por Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte e a sociedade. Prestamos serviços, ajudamos a comunidade.
Estamos no ar 24 horas. De olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.tvdacidade.tv. O nosso e-mail é atendimento@tvdacidade.tv. O telefone é 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. E para finalizar o programa, confira agora a entrevista que eu tive com o Dr. Hollywood. Dr. Ray, é um prazer receber você no Salto Alto aqui, nesse programa que a gente vai estar falando sobre cirurgia plástica. Você é conhecido como Dr. Hollywood, o cirurgião das celebridades. Quais são as principais celebridades que você já realizou a cirurgia? Eu fiz 33 mil operações. Hoje em dia eu opero em esposas de presidentes, rainhas, princesas, lista A no cinema, enfim, é todo esse nível, entendeu? Então, eu tive muito sucesso na minha carreira e, infelizmente, a lei, felizmente, porque nunca gostaria de divulgar seus segredos, se estivessem. Então é até bom, mesmo sem a lei, eu protegeria o nome delas. Mas a lei americana é a lei chamada HIPAA, H-I-I-P-A. É uma lei que protege o paciente. Não posso divulgar o nome. Só uma família deixou o Travolta. Eles assinaram um documento deixando eu divulgar o nome. Então a única família de televisão que eu posso dizer é a família Travolta, que eu operei. Então nós tivemos a oportunidade de realmente conhecer vencedores, porque eu operei nas esposas deles ou elas. E das 33 mil mulheres que você já fez a cirurgia, qual o tipo de cirurgia mais procurado entre todas as cirurgias aí do mercado? Qual a principal aí que você, a procura delas? Hoje em dia o que a gente faz mais é bumbumzinho. Hoje em dia o homem quase perdeu o interesse no peitinho, talvez porque tem muito na internet, talvez. Eu tive a oportunidade de fazer cirurgia plástica na Harvard, né? Imagina, filho de faxineira. Sabe onde eu realmente brotei e cresci? Nos mercados livres, não capitalismo pesado. Esquece capitalismo pesado, século e meio atrás. Eu brotei e cresci no mercado livre de Ronald Reagan. Eu fiquei milionário rapidamente. Imagina, filho de faxineira. Eu vivia num barracão na Ilha Bela. Você não cuida só da beleza estética da mulher, você cuida da alma da mulher. Eu acho que isso é o mais importante, porque assim, toda mulher, não adianta ela colocar a roupa mais linda, mais cara de todas, se ela não estiver bem por dentro. O brasileiro é a raça mais perfeita do mundo. Eu falo como cirurgião. Eu tenho, você sabe, a maior clínica estética Hollywood do Brasil. É minha, estética Hollywood. Então, eu vejo da menina mais simples, da menina mais rica. Eu vou dizer uma coisa, é chocante a estatística. Nunca conheci uma brasileira que gostasse de si mesma. Então, eu ajudo a menina com bisturi, mas 99% do que eu faço é elevar o espírito de uma nação. A mídia brasileira, quando eu sou entrevistado pelo repórter brasileiro, a pesquisa dele, eu notei, é mais profunda do que qualquer outro repórter do mundo inteirinho. Só no Brasil o repórter me fez chorar várias vezes, porque o repórter brasileiro penetra o meu crânio. E muito repórter do resto do mundo só é superficial. Ray, você operaria sua filha? Ray, você é gay? Blá, blá, blá. A mesma pergunta de sempre. Sim, eu operaria minha filha se não tivesse peitinho ou se tivesse orelhas abanadas, porque destrói o autoestima da criança. A mulher brasileira é linda. O que o gringo fala da brasileira, ela abusa da cirurgia, é de inveja. A brasileira não abusa da cirurgia plástica. Claro, nós conhecemos algumas que abusaram, mas são muito poucas. A brasileira é linda por natureza. Mas, primeiro, vamos começar com prevenção. Por favor, querida, controle seu stress. A brasileira hoje em dia, coitadinha, esses rostinhos perfeitos, toda com acne. Toda brasileira com acne hoje em dia. Por quê? Ela está estressada, coitadinha. 80% das brasileiras trabalham, ela cortisol, hormônio do stress, cria sebo, bactéria ataca o sebo, ela fica com acne. Bebê, controla seu stress. Número 1, número 2, seja alegre. Alegria escolhida. Alegria escolhida. Todo mundo é o mesmo exame, ordem diferente. Seja alegre. É mentira que dermatólogo fala, nós precisamos de sol.
Vitamina D é um hormônio. Sem vitamina D, câncer da mama, hipertensão, problemas de coração, falta de libido, um montão de problemas. Mas, por favor, não só entre 10 e 2 da tarde. Então, hoje em dia, escolha um médico que é bem reconhecido, um médico respeitado, seus amigos fizeram cirurgia com ele fez um bom trabalho, ele tem licença, ele é parte da associação plástica, enfim. Hoje em dia temos técnicas, podemos levantar o seio sem cicatriz, abdominoplastia, bumbumzinho, mas cirurgia último, a coisa mais... Já notou que homem sempre foge com menina mais feia? Já notou que homem sempre escapa com uma amante mais feia? Por quê? Ela escolheu ser alegre. Alegria é mais sexy que beleza bruta. Então, gente, essas coisas, não abuse de cirurgia, um pouquinho é bom demais, ok? Então, cirurgia, último, muito pode ser feita só com alegria. Eu quero agradecer ao Cricor, que cedeu o espaço do salão dele e se tornou possível a realização da entrevista com o Dr. Ray. O programa Salto Alto fica por aqui, eu te espero a semana que vem com muito mais.